Tudo bem? Vamos fazer ambas situações. Primeira situação, que a vítima está inconsciente. A vítima não te respondeu. Próximo passo. Estabilizar o cervical. Estabilizar a cervical. Como não modificar a mandíbula. Via aérea, pela elevação da mandíbula modificada. Estamos na letra A. É isso? Estabilizei cervical, liberei via aérea pela elevação da mandíbula modificada. Continuo na letra A. Expressão da cavidade oral. Observar se tem sangue, secreções, algum tipo de corpo estranho. Feito isso, se tiver necessidade de aspirar, automaticamente eu vou aspirar, solicitar que alguém aspire. É isso? Se a vítima está inconsciente, a vítima vai ganhar. Oi? Mensura e oferta a canulado farídeo. Ponto de mensuração. Labial, ao longo da orelha. Não, comissura labial ao longo da orelha. Então tem que medir a pedel, tem que colocar a pedel na posição correta, que a parte ponta logo acima e girar. Correto? Fechei a letra A. Estou indo para a letra B. Na letra B eu vou avaliar a respiração. Pelo processo de ver, ouvir, sentir. Ver se tem expansão torácica, ouvir e sentir a presença do ar. No mínimo 5 segundos e no máximo 10 segundos. Correto? Situações que podem ocorrer nesse ver, ouvir e sentir. A vítima pode estar com a respiração padrão. Se tiver com a respiração padrão, automaticamente vocês só vão fazer oferta de O2, 15 litros por minuto, 10 a 15 litros por minuto. Correto? Se a vítima estiver respirando um pouco acelerada, a frase vai ser essa, dependendo da situação, um pouco acelerada, eu faço o quê? Oferta O2, oferta O2, abro a camisa do paciente, inspeciono o tórax, não é isso? Inspeciono a axila, traqueia, jugulares e região posterior cervical. Então, a gravícula é aquilo que eu falei para vocês. Qual é o exame que a gente faz da palpação? Quando você faz o exame que não faz isso aqui, esse processo que a gente vai fazer aqui, se você faz isso, você já está pegando o anterior do tórax e a gravícula. Correto? Se você vier fazendo esse processo aqui, você só vai pegar a gravícula. Depois você faz isso. Qualquer um dos dois está correto. Depende da habilidade do profissional. Tudo bem? Então, se a respiração está um pouco acelerada, não é ventilação assistida. É oferta de O2, 15 litros por minuto, máscara de oxigenoterapia com reservatório. Ok? E aí, inspeciono o pescoço, traqueia centrada ou desviada, jugulares fúlgidas ou colavadas, região posterior cervical. Axilas, ver se tem algum tipo de ferimento na caixa torácica, objeto empalado, escoriações, hematomas. Então isso eu estou vendo, não é isso? Ferimento aspirativo, onde o ar está entrando e saindo por ali. Ok? Então isso tudo eu estou observando. Aí eu venho para a palpação, em busca de sinais de fratura. Dor, crepitação, estabilidade. Então quando eu palpo, eu quero verificar os sinais de fratura, não é isso? Dor, estabilidade, crepitação. Ok? Lembre-se que nessa visualização do tórax, é importante observar se existe movimento paradoxal. É importante observar a simetria da caixa torácica. Os dois lados sobem ao mesmo tempo. Tem uma expansão profunda ou é uma expansão parcial. Ok? Então observar o movimento paradoxal é importante. Dentro disso, fechei o B. Fechei o B. Estou indo para o C. C de circulação. Ok? C de circulação. No C de circulação eu quero checar pulso e sinais de choque. E basicamente conter sangramentos. Sangramentos de médio padrão. Porque se for um sangramento de alto
porte, uma grande hemorragia, um sangramento arterial, de repente um sangramento de uma amputação traumática, vocês não vão nem esperar chegar no C para conter o sangramento. A contenção do sangramento vai antecipar o A e o B. Aí o protocolo é CAB. Por quê? Quando estiver chegando, eu já peço a alguém para fazer o quê? Contenção do sangramento. Pela técnica de compressão direta da lesão, técnica menos agressiva. Compressão direta da lesão, se não resolver, torneio. Então, se o cara tem grandes sangramentos, eu já vou direcionar alguém da minha guarnição para o sangramento. E eu continuo vindo no meu exame de nível de consciência a ABC. Estamos entendidos? Se for um sangramento basal, o que eu falo do sangramento basal? De repente, uma fratura de tíbia, fíbula, fratura exposta de tíbia, fíbula, vai sangrar em torno de 500 ml. Uma fratura de rádio, isso é um sangramento basal. Vai aguardar o C. Agora, se for um sangramento de grande proporção, vai ter que antecipar isso daí. Tudo bem? Pulso, sinais de choque. Se não tem presença de pulso radial, essa histórica está em torno de quanto? Abaixo de 80. Obrigatoriamente tem que ir aonde? Carotídeo. Então, obrigatoriamente, não tem presença de pulso radial, eu vou no pulso central. Porque eu tenho que afastar a hipótese desse paciente estar em parada cardíaca. Por quê? Às vezes, a gente chega à respiração e esse paciente, de repente, ele pode estar com uma respiração até de gás. E pelo estresse da situação, pela adrenalina, a gente acha que o cara está respirando normal. Né? Então, mas o cara já respirou, já passei dessa fase. O cara está respirando, mas não tem presença de pulso radial, é obrigatório checar pulso central. Porque se ele não tiver pulso central, vocês irão parar o exame e vai dar total preferência para a RCP. Correto? Bom, estamos no C. Não tem presença de pulso radial, essa histórica está abaixo de 80, automaticamente eu fui no carotídeo. Tudo bem? No C, se tiver o pulso acelerado, está taquicárdia. Então, o primeiro sinal de choque é taquicardia. O último sinal de choque, hipotensão. Tem sinais de choque, quais são as áreas do corpo que acumulam grande quantidade de sangue? Abdômen. Ossos longos. O abdômen. Vou ter que visualizar em busca de escoriação, hematoma, queimadura, objeto empalado ou eviscerações. E aí eu dividi em 4 quadrantes, faço a palpação do quadrante superior, comparando com o outro, quadrante inferior, comparando com o outro lado, ok? O ideal do exame é que vocês comecem sempre do lado oposto de vocês, essa palpação, tudo bem? E venha depois para o lado proximal, tá? Inspecionei o abdômen, palpei o abdômen, vou para a crista ilíaca, inspeciono. Se já tiver sinais de deformidade, se já tiver sangramento, eu não vou palpar a crista ilíaca. Ou se a vítima tiver acordado, já estiver me relatando dor na crista ilíaca, eu não vou palpar. Se eu não observei nenhuma alteração importante, eu faço a palpação para dentro e na sínfise pubiana, ok? Olho, coxa femoral. Tem sangramento, tem perfuração, tem queimadura, tem um objeto empalado, tem sinais de fratura, tem deformidade. E palpo direito e palpo à esquerda, dependendo do lado que vocês estiverem, em busca de estabilidade, crepitação e dor, que são sinais de fratura. Outra situação, abdômen. Vamos supor que no abdômen tenha um hematoma em alguns dos quadrantes. Vocês não são médicos, então necessariamente não precisa chegar no quadrante que está com hematoma, palpar, mas vai palpar os outros quadrantes. Tudo bem? Pergunta. Na avaliação do pulso radial, eu não encontrei pulso radial, ou então encontrei fim rápido. Eu chaco perfusão e a pele dele. Sinal de choque. Preenchimento capilar, temperatura, perguntar se tem sudorese, perguntar se tem palidez. Tá? São sinais de choque. Você vai buscar. Tudo bem?
terminamos o ABC. A vítima é grave. Decisão. Explicar, fazer o D e o E dentro da ambulância. Só lembrem-se que dependendo da situação do paciente, se vocês forem virar a vítima, existe o exame do dorso. Então não esqueçam do exame do dorso. É evidente que se o cara tiver uma fratura de quadril, não vai virar o paciente. Então automaticamente o exame do dorso não vai existir. Mas dependendo do quadro que tiver na prova, vai ter uma necessidade de você virar o paciente. Então tem que examinar o dorso. Ok? Examinei o dorso, coloquei a vítima na prancha, alinhei. A gente não vai cobrar explicação. Senão a gente vai perder muito tempo. A gente não vai cobrar explicação, a gente não vai cobrar a colocação de colar. Nada da parte de explicação. Para a explicação vocês já fizeram. Então, automaticamente virei a vítima, exame do dorso. A gente vai supor que a vítima já está em cima da prancha, alinhou, colocou o colar, cinto, estabilizador de cabeça, tirante e cinto de membros inferiores. Dentro da ambulância. Dentro da ambulância eu faço o quê? Déficit neurológico. Exame da pupila, né? Diâmetro da pupila, se estão mesocólicas, se estão isocólicas. Basicamente, se a vítima tem motricidade, sensibilidade em perna e braços. Então esse é o exame neurológico. Se o cara estiver falando, senhor, mexe o pé esquerdo, o senhor empurra minha mão. Senhor, mexe o pé direito, o senhor empurra minha mão. Senhor, aperte as minhas mãos. Se o cara não estiver falando, automaticamente vocês vão checar sensibilidade em ambos os membros. Terminei o D. Não é isso? Existe a exposição. Então, estou na ambulância, estou cortando a roupa do paciente, já estou tendo uma noção da exposição. Dentro da ambulância, existem alguns procedimentos que são essenciais dentro da ambulância. Quais são? Trocar o oxigênio para água. Passar o A2 da maleta de portátil para a régua do ASE. Correto? Isso é um. Sinais vitais e monitorar. Então eu tenho que checar a pressão e eu tenho que usar um oxímetro para ter uma noção da frequência cardíaca e da saturação. Correto? Qual é o acesso que a gente não vai cobrar de vocês? Porque depende muito de estar com o pessoal da área de saúde. O que mais? HGT. Toda vítima com alteração do nível de consciência é obrigatório fazer HGT. Vítima desorientada, vítima inconsciente, é obrigatório fazer HGT. Correto? Então, troquei a conexão do cilindro portátil para a régua. Sinais vitais, monitorar, isso, HGT e está faltando alguma coisa. Se o cara estiver acordado, se tem alergia, se usa medicamento, se tem algum histórico de tratamento médico, qual foi o horário da sua última refeição, se tem algum tipo de alergia, e o que o senhor está sentindo, quais são os sintomas do seu paciente, né? Então você tem, se ele estiver acordado, você tem que colher o... Feito esse processo, eu já tenho as condições clínicas do meu paciente no A, no B e no C. Eu já tenho as alterações. Eu já tenho um padrão pelos sinais vitais, pela oximetria. É isso? Automaticamente existe um processo de regulação. Porque se você já tem os dados do paciente do A, do B, do C, além dos sinais vitais e da oximetria, você já tem toda a condição de pegar o rádio e fazer um contato via um médico e passar o caso no médico. Reavaliação. Reavalia de quanto em quanto tempo? 2 minutos. Reavalia a cada 5 minutos. Reavalia a cada paciente dado e reavalia a cada 5 minutos. Reavalia o quê?
ABC. ABC. Não tem que expor o tórax, não tem que examinar abdômen, não tem que examinar quadril e não tem que examinar coxa. Eu quero o A, o B e o C. Ou seja, Senhor, o Senhor está melhor para tentar obter uma resposta. Inspecionar a cavidade oral, ver se tem necessidade de aspirar novamente, ver se a guedel está no local corretamente. Ver, ouvir, sentir. Se tiver abaixo de 12 impulsões ou acima de 30 impulsões, ventilação assistida. Correto? E aí você vai para o C, pulso, sinais de choque. E vai reavaliar isso a cada 5 minutos. Se na reavaliação automaticamente o paciente estiver nas suas mãos, aí entra o exame secundário. O exame secundário é uma avaliação de onde a onde? Então, o exame secundário é uma avaliação crânio-caudal. O que eu quero nessa avaliação crânio-caudal? Inspeção e palpação. Então, inspecionar couro cabeludo, em busca de perda de massa cefálica, né? Em busca de lesões cortos-contusas, ok? Em busca de sangramento. Ver se tem otorragia, rinorragia, ou seja, ver se tem sangramento nasal, ver se tem sangramento auditivo, correto? Palpação, em busca de crepitação ou estabilidade, região craniana, frontal, ossos da face, septo nasal, pupilas, região mentoniana. Desci, estou indo para onde? Pescoço. Tem sangramento, tem perfuração, tem queimadura, traqueia está centrada, as jugulares estão túrgidas ou colabadas, tem efizema subcutâneo, passa a mão na traqueia, passa a mão na região posterior. Estou indo para o tórax. Inspeção e palpação. Tem sangramento, perfuração, objeto empalado, escoriação, queimadura, perfuração, palpa, 1, 2, 3 pontos. Não esqueçam a axila. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Porque de repente, na cena, você estava estressado, a visibilidade estava ruim, um estresse ferrado, e você de repente talvez tenha esquecido alguma coisa importante de examinar. Então, dentro da ambulância é o momento de fazer isso, desde que a vítima esteja estabilizada nas suas mãos, bem? Automaticamente saiu do tórax, indo para o abdômen, correto? Inspeção, palpação, quadril, região perineal, porque dependendo da cinemática, se o cara de repente caiu de moto, foi projetado por cima do guidão, pode ter edema ou laceração de músculo escrotal, pode ter sangramento, a mulher pode ter sangramento vaginal, então é importante observar essa área. Ok? Membros inferiores em busca de PMS. O que é o P? Pulso. M. Motricidade. Sensibilidade. Então, observei, tem deformidade? Não. Palpei, tem estabilidade? Crepita, a vítima sente dor? Pulso pedioso ou tibial? Se o cara estiver falando senhor, mexe o pé direito. Se o cara não estiver falando sensibilidade, sair da perna para membros superiores, faço o mesmo exame que eu fiz na perna. Só não vou examinar o dorso, porque a vítima já está na prancha. Algumas medidas são consideradas salvadoras. Quais são as medidas salvadoras? Fetal O2, conter hemorragia, abrir via aérea. O que mais? O que mais você está esquecendo na medida salvadora? Medidas salvadoras, procedimentos salvadores. Se a vítima tiver um ferimento respirativo no tórax, qual é a medida salvadora desse paciente? Curativo de 3 pontos. Porque se eu não fizer o curativo de 3 pontos, esse cara que está ataque primeiro vai parar na continuação. Então, medidas salvadoras, contenção de sangramento, oferta de O2,
dependendo da situação do paciente curativo de 3 pontos, se tiver ferimento aspirativo, ventilação assistida, são consideradas medidas salvadoras. Dependendo de cada caso, do caso que foi passado, pode ter alguma situação. Quando é que eu vou tomar a decisão de fazer a ventilação assistida? Abaixo de 12 centímetros. Ou acima de 30. Ou lembrar o seguinte, dentro do cenário, chegou na cena, pô, o cara tá taquipneico. O que eu faço? Ventilação assistida. Ventilação assistida. 1 a 2. Ventilação assistida. Ah, mas tenente, eu tenho que contar. Pô, se você tá vendo, o cara tá ali, taquipneico, o cara tá taquipneico. O que é taquipneico? É o cara respirando muito acelerado. Não vou perder tempo para ofertar o A2, não vai resolver. Entra com a ventilação assistida. Porque se a ventilação assistida vai ter resultado ou não, outra situação. Ah, está brigando com o paciente. Não está conseguindo ventilar, está brigando com o paciente. Qual é o bom senso? Máscara de O2. Então, na prova o instrutor chegou falando para vocês assim: a vítima está taquipneico, expansão da caixa torácica superficial. Não tem que contar. Não tem que contar, pô. Não tem que. Vou ficar ali. Cara, mexe de dois. Pô. Se está taquipneico, expansão da caixa torácica superficial, é ventilação assistida na cena. Vem comigo, pô. Lá na reavaliação, dentro da ambulância, lá na reavaliação que vocês vão parar e vai contar. Mas se na cena eu já peguei o cara taquipneico, é ventilação assistida. Porque eu estou vendo isso. Não vou ficar preocupado, qual é a frequência? Não interessa, cara. É taquipneico, expansão da caixa torácica superficial. Tá? Agora, o cara respira um pouco acelerado. Expansão da caixa torácica profunda. A2, sob máscara, 15 litros por minuto. O cara respira com bom padrão respiratório. A2, sob máscara, 15 litros por minuto. Ok? O cara respira, engasga. O que eu faço? Tá parado. Oi? Tá parado. Vai pro C. Se ele também respira engasgo, pra gente já é uma parada. Compressão, ventilação, compressão, ventilação. O profissional de saúde, se ele respira engasgo, ventilou, pulso, não é isso? Constatou a parada, comprime e ventila. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Tá engasgo. Se vocês falarem, ventila pra mim, já com o pulso. Esse ventila pra mim, você mandou alguém fazer. Então até o cara pegar o angu, significa que você já checou o pulso, constatou que ele tem ou não tem presença de pulso, ele só é RCP, pô. Vocês estão me entendendo? Porque o atendimento, ele é dinâmico. Eu não vou falar com o meu auxiliar assim, ventila pra mim. Aí fico parado, aguardando ele pegar o angu, aguardando ele se posicionar, para poder iniciar o processo de ventilação. Se eu falei para o cara, ventila, automaticamente eu já estou ali o quê? Não tem pulso, vou iniciar a compressão. Então o atendimento é muito dinâmico, tudo bem? Então basicamente, a prova é isso. O exame secundário, tá? A gente vai pedir para vocês, de repente, falar do exame secundário em sequência. Tá? Ok? Relatar qual é a sequência do exame secundário. A gente vai ficar perdendo tempo em repetir todo o exame. Então vamos lá. Como é que eu regulo com o médico? Como é que regula com o médico? Passar para ele o quadro do paciente, os procedimentos adotados. Passa aí o quadro aí, Zé no meio. Aí. Como é que regula com o médico aí? Vamos supor que de repente esse cara tem uma evisceração, esse cara está inconsciente, tem sinais de choque. Tá? Ele respira um pouco acelerado. Como é que você passaria isso com o médico? E foi esfaqueado. Como é que você passa isso com o médico? Vítima de
Baseado nele. Fala logo uma vez. Vítima masculina ou feminina, Sim. tantos anos, Sim. exploração por arma branca, apresenta evisceração, taque pneico, você falou, né? Olha só, você está falando duas coisas diferentes. Você falou de lesão, aí depois você falou do B. Então, a melhor maneira de você passar o quadro do médico é você vir dentro de uma sequência do exame. Que aí vocês não vão se enrolar, correto? Mas vítima, sexo masculino, vamos supor, mais ou menos 30 anos de idade, tá? Atingida por arma branca. Ao chegar no local, encontrava-se inconsciente, respirando um pouco acelerado, com expansão da caixa torácica normal, tá? Apresentando sinais de choque. Lesões, evisceração na abdominal, cavidade abdominal, tá? Passagem do caso é muito simples. Passagem do caso é isso. Vocês vão sexo, idade, evento, se a vítima estava consciente ou inconsciente, se a vítima respira bem ou respira mal, se a vítima tem sinais de choque ou se a vítima basicamente não tem sinais de choque, e as lesões. Essa é a passagem do caso. Correto? Aí o médico vai perguntar: qual foi os procedimentos que vocês fizeram até o momento? Doutor, colocação da canula faríngea, oferta de O2, 15 litros por minuto, e basicamente um curativo umedecido. Qual é o momento que faz a regulação? Faz a regulação. O correto da regulação é você fazer a regulação quando a vítima, quando você já tem sinais vitais do paciente, você já monitorou, certo? Porque aí você já tem o paciente, já tem o quadro do paciente que você pode passar. Porque ele vai te perguntar: qual é a frequência cardíaca? Como é que está a saturação? Entendeu? Qual é a PA desse paciente? Aí você vai falar para o doutor assim: pô, doutor, espera aí que eu vou verificar a PA, vou verificar os sinais vitais, vou verificar a oximetria. Então, correto? Quando você está dentro da ambulância, automaticamente você pagou a missão para os seus auxiliares, e aí eles vão te passar o dado. Ó, Sérgio, o cara está com a PA 8/4, a frequência cardíaca 120, tá? A frequência respiratória dele é em torno de 20, tá? Saturando 96, e o HGT, se tiver alteração no nível de consciência, vocês vão ter que fazer. Tudo bem? Aí você vai passar o quadro para o médico, tudo dando padrão. Tudo bem? Aí, doutor, tá, depois de feitos esses procedimentos, vou iniciar a reavaliação. Aí o doutor vai te falar se vai ter mais necessidade ou não. Tudo bem? Se ele vai a caminho de vocês ou não. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. 18 05 e 20. Vamos lá, vamos fazer um passo a passo, devagar, do exame. A Guedel está aí? Tá no chão aí. Então vamos lá. A prova é individual, tá? A prova não é equipe não. Quem vai compor a equipe na hora que Quem vai compor a equipe vai ser basicamente os nossos auxiliares, né? Primeira vez. Depois, automaticamente, quando vocês chegarem na sala, a gente já vai deixar os dois na sala para poder seguir a orientação. Lembrem-se. Piscou. É zero. Coçou. Ouvido. Não quero saber se tem caguete, não quero saber de porra nenhuma. Entendeu? Ah, tem caguete, dane-se. Tem caguete, dane-se. Pega a sua prova, zero. Muito bem, tá? Não, tem caguete, amarra a mão, dá um jeito. Bem? A gente depois reestressa. Pô, tenente, desculpa. Não quero nem desculpa. Basicamente, ó, Então vamos lá. zero. Estamos chegando no evento, correto? Antes de tocar na vítima, já estou tendo uma noção de quê? Do cenário, estou avaliando a cena. Que é o livro de vocês? 20.
Então, cenário, não é isso? Ver se tem risco, ver se não tem. O mecanismo da lesão você já sabe que já entrou através da comunicação. Número de vítimas mais uma. EPI. EPI, luvas e óculos. Tudo bem? Para em frente à vítima, 20. E aí a vítima, a 20 está tendo o quê? Uma visão geral, que é a impressão geral. 30 segundos para isso. O cara se movimenta, o cara fala, tem grandes sangramentos, ok? Aborda. Permissão. Sim. Aí no caso ali da prova, eu vou chegar, vou fazer impressão geral. Eu vou perguntar pro avaliador, vou chegar a perguntar isso, ou eu vou falar, estou tendo impressão geral aqui. Aí o avaliador já vai chegar falando, ó, a vítima tem isso. Posso te perguntar, o que você quer observar da impressão geral? Está se movimentando? Está falando? Tem grandes sangramentos? Né? O ideal é que a gente fizesse a prova com caracterização, mas não vai dar tempo para isso, vai se gastar muito tempo, tudo bem? Tá? Então a gente vai falar para vocês quais são as lesões, tá? Ó, o cara tem, vamos supor, um sangramento, o cara tem uma mancha de sangue aí na perna tal, a gente pode falar isso, tudo bem? Tá? Mas lembre-se o seguinte, não existe exame por cima da roupa. Por favor, não me façam isso, porque a gente não vai considerar. Não tem como você ver nada por cima da roupa. Tenente, estou expondo o paciente. É isso que a gente quer. Estou expondo o paciente. Olhando. Ah, tenente, mas eu olhei. Se você não fizer um gesto, a gente não tem como saber. Tenente, estou expondo, estou cortando a camisa da vítima. Corte a camisa. Não faça exame por cima da roupa, porque não vou considerar. Mas isso não é ambulância. Na rua mesmo. Se você... Eu vou fazer o senhor já tem que Olha só, vamos lá. Não, tô certo. O cara levou uma facada. A faca entrou e saiu. Você está vendo uma mancha de sangue aqui. O que você vai fazer? Vai aguardar chegar na ambulância? Então, se eu falo para você que tem uma mancha de sangue aí. Estou expondo o paciente. Vou fazer isso na cena. Mas aí eu vou pular o A e o B. Não, bombeiro, não confundiça, bombeiro. Você veio do A, nível de consciência, você mandou estabilizar, ela vai fazer. Quando você chegou aqui no B, tem uma mancha de sangue aí, o que você vai fazer? Estou expondo o paciente, tem que olhar, não tem que olhar? Não é isso? Porque é complicado, porque Não é complicado de nada, não complica, não, cheguei na impressão geral. Ah, Tem uma mancha de sangue. a impressão geral, bombeiro, só você olhar, você nem tocou. Não, claro. Tô vendo uma Está se mancha de movimentando? sangue. Está falando espontaneamente? Tem grande sangramento? As perguntas são essas. Ele tem que fazer cadastramento Calma, mesmo. relaxa, deixa a poeira baixar, calma.